Marcos 10, 35 a 40. Eu farei a leitura do 35 ao 45, mas eu vou pregar do 35 ao 40, e eu vou ler tudo para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui. Mas nós vamos pregar de Marcos 10, 35 a 40. Marcos 10, 35 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, diante da Tua Palavra, nós nos quedamos, ó Deus, aos pés de Cristo, sabedores de que nós precisamos do auxílio espiritual do Teu Espírito Santo, não somente para aprender a verdade do texto, mas, ó Deus, para guardá-la no coração e praticá-la. Esse é o entendimento espiritual que nós precisamos e desejamos. Por isso eu lhe imploro que Teu Espírito Santo seja derramado sobre mim, o pregador, para que eu seja fiel à palavra, e seja derramado, ó Deus, sobre o coração dos Teus servos, e também o meu, para que nós todos venhamos a atender à voz de Jesus falando conosco. Que nesse momento não seja eu a falar, mas Jesus Cristo por meio da palavra. Que nesse momento nós escutemos com um coração de um bom solo, um solo transformado pela graça, um solo que produz frutos a 30, 60 e 100 por um. Pedimos, ó Deus, que esta pregação seja para a glória do Senhor, que o pregador seja diminuto, os ouvintes também, que o Teu nome seja exaltado nesta pregação, e que o Filho do Homem, o Teu Filho, seja visto aqui como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É no nome dele que eu oro. Amém. Meus irmãos, antes de falar do contexto desse texto, essa fala dos discípulos parece muito algo que a gente às vezes vê em velório. Quem nunca aqui, foi a um velório e que tem ali algum parente, amigo, e que a pessoa está naquele ambiente tristonho, aquela coisa assim, pusilânime ali, e ele está sempre contando uma piadinha, e às vezes até conta essa piada perto da pessoa que tem lutada, incomodando. Já viram esse tipo de situação? Ou seja, alguém que tem uma atitude inadequada para uma situação inadequada. E por que eu quero dizer isso? Porque as últimas coisas que Jesus ensinou para os apóstolos exigiam uma palavra, uma resposta,
uma atitude diferente daquilo que nós estamos vendo nesse texto. Pela simples leitura, você percebe que os apóstolos, não só Tiago e João, filhos de Zebedeu, mas todos os outros queriam para si glória, posições de destaque no reino de Jesus. Contudo, o que Jesus havia acabado de dizer e que nós vimos no sermão da semana passada, foi que ele, o Filho do Homem, seria entregue aos fariseus e escribas e saduceus, o sinédrio, que ele seria condenado à morte por esses homens religiosos, e que, por não terem autoridade, eles então entregariam Jesus aos romanos, os gentios, que os gentios escarneceriam, esbofeteariam e cuspiriam o nosso Senhor, e depois ele morreria. Diante de uma fala dessa, você acha que é adequado ficar preocupado quem vai ser maior do que o outro? E é essa então a situação. Para a gente entender um pouquinho melhor, nos últimos sermões aqui no capítulo 10 de Marcos, Jesus tem ensinado para os discípulos a viver de maneira diferente que o mundo prega. Eles olharam, para aquele jovem rico que apareceu, julgando que ele era um homem, piedoso, um homem que estava acima dos outros. Por quê? Porque ele era rico e religioso. E Jesus então ensinou para eles o quê? Que aquele homem na verdade era um pecador e precisava de salvação como qualquer outra pessoa. Os discípulos estranharam isso, estranharam porque a ideia deles é: se uma pessoa é rica, ela tem a bênção de Deus, ela está no reino. Diante desse contexto, Jesus aproveita para falar com eles, então, ensejado e como exemplo, que todo ser humano invariavelmente precisa de salvação, só que essa salvação é impossível para nós. Nós não podemos nos salvar, nem aquele jovem rico, religioso, cheio de si, entre aspas, praticante da lei, podia se salvar. Jesus então deixa claro que a salvação é possível para Deus, enquanto é impossível para os homens. E Jesus então teve que dar uma outra lição aos apóstolos, porque eles ficaram então pensando o seguinte, de maneira mercantil: se esse homem foi convidado por Jesus a deixar tudo, e nós que fizemos isso, o que a gente vai receber em troca? E Jesus mostrou para eles que eles receberiam o cêntuplo, ainda nesse mundo, de casas, mães, famílias, campos, com perseguições. Ou seja, a porção dos apóstolos e a porção dos crentes, quando nós colocamos Cristo como prioridade na nossa vida, é sofrimento, é a cruz. Então Jesus mostra que era isso que estava acontecendo com ele. O que era a porção de Jesus? Cruz. Então esse é o contexto do nosso texto. Mas tem uma coisinha ali que fez com que os apóstolos chegassem a esse pedido aqui, que nós vamos ver e que é extremamente importante. Mas antes da gente ver que coisinha que é essa, o que Marcos quis nos ensinar com esse texto de Marcos 10, 35 a 40 que nós vamos ver hoje? Jesus é o Salvador humilde. Então Jesus é o Salvador humilde, que toma o cálice da ira de Deus para nos salvar. Então Jesus é humilde, o que ele vai fazer? Tomar o cálice da ira de Deus para nos salvar. Veja que Marcos vai ensinar isso baseado lá no Antigo Testamento na teologia do servo sofredor. Esses versos todos aqui de 10, 35 e 45 está por trás de Marcos a teologia de que Jesus é o servo, Jesus é sofredor, Jesus é o humilde, Jesus é aquele que vai levar os nossos pecados, e através dos discípulos, da ignorância deles, da falha deles, é que ele vai nos ensinar isso. Por isso ele começa a sessão mostrando o quê? Que Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, chegaram diante dele dizendo: Senhor, conceda-nos o que nós vamos te pedir. Nós vamos ver que o pedido deles é de glória, um pedido para eles serem pessoas de posição no reino de Jesus. Mas se a fala de Jesus era de morte,
o que incentivou os discípulos a chegarem agora diante de Jesus com esse pedido? É aquela coisinha que eu disse no contexto que nós precisamos entender. Infelizmente Marcos não registra isso, mas lá no Evangelho de Mateus, Jesus havia dito que os apóstolos, eles julgariam as 12 tribos de Israel como prêmio por terem deixado tudo e seguido a Jesus. Então eles seriam líderes do povo de Deus, e no reino de Deus eles liderariam o povo de Deus. Essa era a tônica, e é isso que traz à mente de Tiago e de João esse pedido. Ou seja, eles pensaram o seguinte: se nós vamos ser líderes no povo de Deus, chegou a hora propícia da gente fazer o quê? Vamos pedir essa liderança para nós. Então é isso que está no coração deles. Mas o que os levou a fazer isso foi a ignorância. Em Lucas 18, Lucas faz questão de mostrar que depois que Jesus disse que ele morreria, os discípulos não tinham entendido nada da mensagem de Jesus acerca da sua morte. Então, juntando o desejo deles de liderar e a ignorância deles, é que eles vêm fazer esse pedido a Jesus. Jesus está aqui, gente, caminhando para a morte dele em Jerusalém, e ele está quase chegando na cidade de Jericó, onde ele vai salvar um cego, Bartimeu. Então é nessa situação que esses homens chegam ali para pedir o Senhor Jesus Cristo esse posto de liderança. Veja uma coisa interessante que Marcos faz questão de falar para a gente: Tiago e João, filhos de Zebedeu. Por que ele faz isso? Ele quis deixar claro para nós quem eram esses homens. Tiago e João eram nomes muito comuns naquela época, igual João, José, hoje, são nomes comuns. Então ele faz questão de falar Tiago e João, filhos de Zebedeu, para falar assim, ó, são aqueles, são os discípulos, são aqueles que estão no meio do apostolado, do colégio apostólico, são esses aí que vão fazer essa pataquada de pedir isso para Jesus, deixando claro para nós a identidade deles e a falha deles. E aí veja que eles chegam diante de Jesus e falam assim: Senhor, conceda-nos o que nós vamos te pedir. Esse pedido deles aqui parece muito com aquele tipo de pedido que as crianças fazem para os pais. Você já viu quando a criança chega para o papai e mamãe e fala assim: mamãe, papai, me dá o que eu quero, só que elas não falam o que elas querem? Qual é o desejo das crianças quando elas fazem isso? Elas querem que seus pais prometam e se comprometam em dar aquilo que elas querem, só que elas sabem que não é bom, elas sabem que elas não merecem aquilo, elas sabem que seus pais vão negar. Então o que elas estão querendo é um cheque em branco. Ó, me dá o que eu vou pedir. O que você vai pedir? Ela não fala. Então os discípulos têm essa situação aqui que eles falam: Senhor, faça isso para a gente. E essa atitude deles, meus irmãos, é pecaminosa, é antiética. Certamente eles estão abusando da liberdade que Jesus deu para eles. Eles pensaram o quê? Nós somos do colégio apostólico, nós somos do grupinho de Jesus. Afinal, Pedro, Tiago e João era o grupinho mais íntimo de Jesus ali, que Jesus levava para tudo quanto é lado. E eles então pensaram o seguinte: ok, se nós somos esse tipo de gente, vamos pedir a Jesus qualquer coisa e Ele vai nos dar. Curiosamente, esse tipo de ação dos discípulos aqui é muito frequente hoje no meio evangélico, não é mesmo? As pessoas pensam que nós podemos pedir para Deus o que nós quisermos e Ele tem que atender os nossos pedidos, mostrando que elas creem num Deus subserviente, num Deus que existe para fazer a vontade delas. Mas segundo as Escrituras, esse tipo de pedido é tolo, esse tipo de pedido é abusivo. Lá em Eclesiastes 5, falando sobre votos, o autor diz o seguinte: sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. E ele complementa: por que você haveria de ser julgado pelas suas palavras? Ou seja, mostrando que nós devemos nos portar diante de Deus com sabedoria,
com pedidos piedosos, sem abusar da nossa liberdade que Deus nos deu. É comum a gente ver em igrejas neopentecostais pessoas falando o seguinte: determina a bênção, irmão, Deus é obrigado a te dar, coloque Deus contra a parede. Queridos irmãos, você colocaria um lutador de MMA contra a parede? Então por que as pessoas querem colocar Deus contra a parede? Isso é loucura, isso é pura ignorância. As pessoas não têm a mínima noção de quem é Deus, e é exatamente isso que Tiago e João estão fazendo. Eles estão abusando da sua liberdade, achando que podem pedir o que quiserem e que Deus é obrigado a dar-lhes. E eles então deixam para a gente, infelizmente para eles, um exemplo a não ser seguido. Sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Cuidado com aquilo que nós pedimos a Deus. Havia um pregador antigo que ele dizia, sobre oração: se você vai pedir uma bicicleta, pede a cor, pede a marca, pede todos os detalhes. Ora, eu nunca vi a Bíblia nos motivar a orar dessa maneira. Cuidado, irmão, cuidado. Com Deus não se brinca. Deus não é o gênio da lâmpada que os crentes dos nossos dias pensam que Ele é. Por isso, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai usar a sabedoria de Provérbios e vai perguntar para eles: que quereis que vos faça? Verso 36. Jesus, mesmo sabendo o que passa no coração dos discípulos, porque Ele é Deus, Ele ainda deixa esses homens fazerem o pedido. E por que motivo Jesus faz isso? Nós temos 3 motivos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz para a gente que a boca fala do que o coração está cheio. Mas nós ficamos espraiando a nossa loucura e mostrando para os outros o nosso coração? Geralmente não, não é mesmo? A gente guarda o pecado no coração, tenta afundá-lo no coração em vez de tratá-lo, para que as pessoas não saibam que aquele pecado está ali alojado, para que elas nos vejam de maneira diferente. Jesus, sabendo do coração deles e sabendo que o coração deles seria desvendado por meio desse pedido, Ele não os impede. Ele queria que os discípulos colocassem para fora aquilo que estava no interior deles há muito tempo, e que Ele estava tratando, que Ele precisava mudar aquela área na vida deles. E apesar de ser pecaminoso o que eles fizeram era bom para o tratamento da graça, porque quando o nosso coração é exposto, ele é tratado por Deus. Quando nós tentamos escamotear pecados, quando nós tentamos manter os pecados, Deus vai deixando com que a corda se prolongue, para que depois esse tratamento seja mais grave. Então aqui o Senhor Jesus Cristo deu corda para os apóstolos, para que o pecado deles viesse à tona e fosse tratado. Curiosamente, na nossa apostila de casais, uma das lições que nós tratamos é exatamente isso. As tempestades da vida fazem com que os pecados do coração que estão lá decantados venham à tona para serem tratados por Deus, e é essa lógica que Jesus está usando aqui. Aquilo que ia sair da boca deles viria do coração, e Jesus fazia o quê? Trataria. E eles teriam que ver quão ridículo era o pecado deles. Jesus acabou de falar: vou morrer por vocês, e eles queriam honra, grandeza humana. Veja, é ridículo como aquela pessoa que eu citei na introdução fazer piada no velório. É ridículo você pedir honra quando o Senhor Jesus, o Mestre, o Salvador, disse: vou morrer. Então eles veriam-se no espelho de Cristo, da lei de Cristo, o quão ridículos eles eram. Em segundo lugar, Jesus deixou que eles falassem, porque também haveria uma oportunidade de ele tratar os demais apóstolos.
Quando a gente vê essa cena, parece que Tiago e João são maldosos, mas os outros também são. Os outros ficaram com raiva deles, como a gente vai ver na semana que vem. Por quê? Porque eles também queriam posição de autoridade. E Jesus está trazendo à tona esse assunto para quê? Para tratar o coração dos demais apóstolos. Então, aquilo que aconteceria com Tiago e João seria uma oportunidade para Jesus tratar o pecado de outros. Curiosamente, o Deus Todo-Poderoso, em sua santa providência, na Bíblia, frequentemente usa a vida de seus servos como exemplo, espelho, para tratar seus filhos. Por exemplo, o caso de Jó, que foi registrado na Bíblia para aprendermos a ser fiéis, mas também pacientes. E também o caso de Jó tratou o pecado dos seus 3 amigos, que estavam julgando impropriamente Jó. Perceba que aquilo que aconteceu com ele foi usado por Deus para tratar outras pessoas. Jesus estava fazendo a mesma coisa aqui, como Deus Todo-Poderoso que é. Ele estava usando o pecado de Tiago e de João para tratar o pecado dos apóstolos. Em terceiro lugar, Jesus ouviu por uma característica de Deus. Deus sempre ouve seus servos com paciência. Meus irmãos, eu não incentivo, e nem a Bíblia incentiva ninguém a falar asneiras diante de Deus. Contudo, o Deus que nós conhecemos nas Escrituras, Ele é paciente em ouvir seus servos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que no seu desespero falaram coisas impensadas, e o impressionante é que Deus ouviu essas pessoas com paciência. Por exemplo, o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, que viveu antes do cativeiro babilônico e profetizou o cativeiro babilônico, ele estava num momento de desespero, porque ele viu Israel e ele disse: Senhor, não tem justo na terra, eu só vejo violência, o que o Senhor vai fazer? E aí a resposta de Deus para ele é: eu vou mandar os babilônios que vão destruir o seu povo. E diante dessa resposta, Abacuque não gostou e olhou para Deus e falou assim: mas Deus, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão puro, o Senhor não pode aguentar o pecado, o Senhor vai nos punir com um povo pior do que a gente? Então o profeta deu uma resposta atravessada em Deus. E aí o que Deus fez? Mostrou para ele uma profecia que apontava para Jesus Cristo: o justo viverá pela fé. O que aquele homem merecia? Tomar uma cortada de Deus. Um exemplo ainda mais profundo é o de Jeremias, irmãos. Jeremias foi chamado para ser profeta momentos antes dessa queda da Babilônia que eu acabei de citar. E Jeremias pregava juízo, 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 enquanto o povo queria ouvir de paz, paz, quando não havia paz. E os falsos profetas queriam bater e matar Jeremias. Jeremias, no alto do seu desespero, ele acusou Deus de enganá-lo. O Senhor me enganou. E qual foi a resposta de Deus? Jeremias, você é um pica-fumo, um profeta que não vale nada? Não. Deus deu uma resposta para ele que iria sustentá-lo, que ia abençoar o seu ministério e que ia julgar o seu povo e aqueles falsos profetas que pediam e falavam de paz quando não era o momento. Então esses 2 exemplos bíblicos que eu pincei, e existem outros, nos levam a ver esta característica de Deus. Deus é paciente, e mesmo quando nos falta sabedoria em falar com Ele, e nos mostramos infantis diante dEle, Deus nos escuta com paciência. Nunca falemos assim contra Ele. Sejamos constantes em expor o nosso coração, mas se algum dia você abusar de Deus nesse sentido, Ele vai ser paciente para com você, e Ele vai lhe ouvir, e vai lhe tratar o pecado, e vai lhe dar graça para suplantar esse pecado no coração. Graças a Deus por Ele ser assim. E veja então que agora Jesus ouve o que eles vão perguntar. Antes de responder,
Jesus é a sabedoria de Deus, irmãos. Provérbios diz que responder antes de ouvir é estultice, e Jesus é sábio, tem toda a sabedoria de Deus. Então ele vai ouvir agora o pedido modorrento desses discípulos. Esses homens estão olhando para Jesus e vendo o trono real, vendo servos ao redor dele, e vão pedir todo o reino para eles. E eles dizem: nós queremos assentar um à direita e outro à esquerda. Deixe-me considerar alguma coisa sobre esses pedidos deles. Em primeiro lugar, vamos falar de alguma coisa positiva nesse pedido? Mas tem. O pedido deles foi uma evidência de fé em Jesus. Eles criam na promessa que Jesus estaria no seu trono, que Jesus seria glorioso, que Jesus seria o rei, e de fato era o rei de Israel. Então isso mostra a favor deles, que eles entenderam que Jesus é o rei. Apesar deles não entenderem que tipo de rei é Jesus, eles acreditaram em Jesus. Eles estão convencidos plenamente de que Jesus vai reinar. Mesmo quando Jesus disse que ia morrer, mesmo quando Jesus disse que ia dar a sua vida, sofrer, eles estão piamente cônscios: Jesus é rei. Eles acreditaram nele. E lembre-se, a situação não é favorável. A situação é que Jesus é perseguido, Jesus é chamado de Beelzebul, Jesus é chamado de um homem que não entende da religião. Mas mesmo assim os apóstolos estavam convencidos: ora, Jesus é Deus, Jesus é rei, é isso que a gente precisa. E eles creram em Jesus nesse sentido, e isso a gente tem que pesar na balança a favor deles. Só que do outro lado, a gente tem muitas coisas negativas em relação a eles. Primeiro, essa ambição pecaminosa deles, que é até embaraçosa, porque eles estão desejando os lugares mais prestigiados fossem dados para eles, não para Bartolomeu, Mateus, Tomé, Pedro, André, Judas filho de Alfeu. Ou seja, eles queriam glória para eles. Para nós queremos glória, nós queremos liderança, nós queremos ser grandes. E o que motivou esses homens a fazer assim? Infelizmente, o primeiro motivo é a mãe deles. Lá em Mateus 20 e 21, Mateus registra este mesmo evento, dizendo que Salomé, mãe deles, veio pedir a Jesus que os seus filhos assentassem à direita e à esquerda. Então a mamãezinha deles pensou assim: meus filhinhos, eles merecem o melhor, eles têm que reinar, eles são superiores aos outros, vou pedir para eles os lugares melhores do reino. Veja como que uma mãe pode estragar os filhos, né? O pai também, achando que seus filhos são superiores, querendo para os seus filhos algo que não lhes é devido. Foi a mamãezinha deles que botou fogo no parquinho, né? Em segundo lugar, eles tinham um entendimento errado do reino de Deus. O pensamento deles era triunfalista, que Jesus seria um rei terreno. E meus irmãos, esse pensamento só saiu da cabeça desses homens depois da ressurreição de Jesus. Na verdade, depois da ascensão de Jesus. Porque quando Jesus estava lá em Betânia para ser levado aos céus, qual foi a última coisa que os apóstolos perguntaram para ele? Já é hora de restaurares o reino a Israel? Ou seja, eles queriam um reino terreno e triunfal. Eles não tinham entendido ainda que eles eram peregrinos que vieram para sofrer e dar a sua vida pelo Evangelho. Então, esses homens mostram o que? Apesar deles crerem em Jesus, e eles de fato criam, a noção que eles tinham do tipo de Messias que Jesus era ainda muito rudimentar, muito fraca. Eles eram fracos espirituais. A teologia dos apóstolos até aqui era uma teologia capenga, que faltava muito entendimento. E é interessante que eles pedem o que? Nós queremos ficar à direita e à esquerda. Dias depois,
quem que estava à direita e à esquerda de Jesus? 2 ladrões numa cruz morrendo com ele. Está lá em Marcos 15, 27. Em terceiro lugar, esse pedido deles mostra que eles usaram errado a intimidade deles com Jesus. Jesus chamou realmente Tiago, João e Pedro para ser ali dos apóstolos aqueles que acompanhariam Jesus mais de perto. Você deve se lembrar que a filha de Jairo, quando foi ressuscitada, quem estava com Jesus foi Tiago, Pedro e João. Quando Jesus foi lá no monte transfigurado na frente de 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Quando Jesus lá no Getsêmani, no texto que nós lemos aqui na nossa liturgia sobre o cálice da ira que estava sobre Jesus, quem que Jesus chamou para orar? Mais uma vez Tiago e João e Pedro. Então eles pensaram o quê? Se Jesus está sempre chamando a gente tem privilégios, vamos abusar desses privilégios. E em quarto lugar, eles tinham nepotismo. Sabe o que é nepotismo? Nepotismo é aquilo que a gente vê hoje no meio político. Os cargos de indicação são sempre o quê? Pechada. Tanto que o povo fala que para você ter um bom emprego você precisa de QI, né? Não é inteligência, é quem indica, né? Ou seja, sempre pechada. E por que esses homens aqui eles estão com nepotismo? Simples. A mãe de Tiago e João era chamada Salomé. E lá em Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25, ela é identificada como irmã de Maria. Então, Tiago e João eram o quê? Primos de Jesus. Ou seja, primão, quebra o nosso galho aí e põe a gente para reinar junto com você. É isso que eles estão pedindo. Esses 2 discípulos eram do laço familiar de Jesus. E então, somando esses 4 motivos que nós vimos do pedido deles, a gente percebe o que? O desejo deles era pecaminoso. Eles não queriam a glória de Deus. Paulo ensina a gente a viver para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que eles queriam? Glória própria. A pergunta é: onde começou isso na Bíblia? Lá no Éden, quando o homem quis glória à parte de Deus, quis glória para ele e não para Deus. O homem que foi criado para glorificar a Deus, espalhar a imagem e semelhança de Deus, e quis para si o reino de Deus, usurpando o reino de Deus. Isso então é típico do homem pecador. O homem no estado de pecado, ele sempre vai buscar a sua glória. É por isso que a gente vê esportistas e outros tipos de pessoas com aquela frase típica na boca deles: eu sou o cara, ou seja, eu que sou bom. Porque o ser humano, à parte de Cristo, ele sempre quer usurpar a glória de Deus. E infelizmente, mesmo como crentes, muitas vezes nós queremos fazer isso no nosso egoísmo. E nós queremos nos colocar em posições elevadas em relação às pessoas, e consideramos o próximo sempre mais baixo do que a gente. E mesmo diante da fala de Jesus então, em nos salvar, nós pensamos nesse mundo, nós pensamos nas coisas materiais, nossa visão é turvada e voltado para cá, em vez de pensar nas coisas do alto, do céu, onde Jesus reina, como Paulo nos ensinou. Então é muito comum, mesmo nós que somos crentes, queremos buscar a honra desse mundo, em vez da honra de Deus, buscarmos ser honrados em cima dos outros, ao invés de buscar a honra do nosso irmão. Por isso nós lemos lá, né, Paulo ensinando aos filipenses: gente, pare com isso, vamos ser humildes, tenham o sentimento de Jesus. Jesus ensina todos a serem humildes. E aí Jesus então, ouvindo esse pedido, responde. E veja, Jesus não vai ser grosseiro, Jesus aqui não vai falar com eles algo pesado, no sentido de que, olha, vocês não prestam. Jesus responde mostrando para eles a insensatez deles. Verso 38 diz: não sabeis o que pedis.
podeis vós beber do cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Primeira coisa que Jesus vai mostrar é: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês já viram aquele episódio do Chaves, em que o Kiko pede uma bola quadrada? Já viu isso? Ou seja, esse menino sabe o que ele está pedindo? É óbvio que não. Por quê? Uma bola não pode ser quadrado, porque quadrado é quadrado, bola é bola. Isso quebra a primeira lei da lógica, a lei da não contradição. Então ele não sabe o que ele está pedindo. Os apóstolos estão a mesma coisa. E o que Jesus está dizendo para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem até pensar que vocês sabem. Então esses homens, eles pedem mal a Jesus. Eles estão mostrando a carnalidade, a ignorância tremenda deles diante das coisas espirituais. Eles pediram mal, sem saber o que pediam. Curiosamente, Tiago, não esse Tiago, o irmão de Jesus, ao escrever a sua carta, ele tratou dessa temática dizendo o seguinte, Tiago 4, 1-3: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, o Tiago, irmão do Senhor, mais adiante na carreira cristã, quando ele creu em Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve sobre pedir a Deus. Ele mostra: muitas vezes nós pedimos mal, para gastar nos nossos prazeres, para nossa vidinha material, para o aqui e agora. Você já viu que a maioria dos crentes só ora, só pede para Deus cura, filho passar no vestibular, carro novo, casa e coisas do tipo? E o que tudo isso gera? Guerras e contendas, inveja. Foi isso que os apóstolos fizeram, e por isso agora vocês entendem a reação dos outros discípulos quando eles ficam nervosinhos. Por que eles estão nervosinhos? Porque eles queriam as mesmas coisas. Pedir mal leva a divisões, leva a brigas na igreja, leva a famílias que são destroçadas. E frequentemente nós somos assim. Pedimos para os nossos prazeres. Poucos são aqueles que oram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, como Jesus ensinou a orar, as primeiras petições do Pai Nosso ou da oração dominical não são voltadas para o homem, mas para Deus. O pedido dos crentes nos nossos dias é mau, assim como o pedido dos apóstolos. Queremos grandeza, queremos coisas aqui agora. Ou seja, nós queremos, como diz o ditado popular: venha a nós o reino, mas não o teu reino, né? Ou seja, só o venha a nós. Em segundo lugar, Jesus mostra para eles aqui algo que eles acabaram de não entender e esquecer. Pedir glória é pedir o quê? Sofrimento. Em outras palavras, o caminho da cruz é o único que leva à glória. Na lógica do reino, Jesus vai sofrer e vai para a glória. Foi isso que Paulo falou lá em Filipenses 2 que nós lemos. Primeiro Jesus sofreu, primeiro Jesus foi um servo, primeiro Jesus foi para a cruz, depois ele foi glorificado. E essa é a tônica do reino: primeiro a cruz, tome sua cruz e siga, depois a glória. Então não há glória sem sofrimento. Então, se eles pediram glória, o que eles acabaram de pedir? Sofrimento. Porque essas duas coisas são inseparáveis, e eles não entenderam isso, eles não perceberam isso, eles não sabiam o que pediam, por causa da lógica do reino. E por isso Jesus quer mostrar para eles tamanha insensatez, dizendo: vocês podem beber do meu cálice? O que significa beber do cálice?
Lá no Antigo Testamento, e como a gente vai ver no Novo também, beber do cálice significa experimentar em profundidade a experiência que Deus nos dá, seja favorável ou desfavorável. Por isso havia, entre aspas, dois tipos de cálice no Antigo Testamento: o cálice da salvação e da bênção, e também o cálice da ira e da maldição de Deus. O que farei por todos os benefícios que Deus tem me dado? Tomarei o cálice da salvação, percebe? O cálice da bênção. Mas a Bíblia mostra também que havia o cálice da ira de Deus, que no Novo Testamento também é citado e exemplificado, sobretudo em relação à cruz e o juízo final. Lá em Apocalipse 14:10, o Senhor, na boca de João, diz: também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus Cristo revelou a João o juízo dos ímpios, o que ele disse? Os ímpios vão tomar o cálice da minha ira para sempre. E esse cálice da ira é para todos os seres humanos. Só que tem uma grande questão aqui. Jesus mostrou que esse cálice da ira que pesava sobre nós era justamente aquilo que ele beberia. Lá em Mateus 26:39, como Marcos 14 que nós lemos, diz assim: meu Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele chama o sofrimento da cruz de cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, o cálice da ira de Deus que pesava sobre os crentes foi aquilo que Jesus bebeu. Agora veja que coisa interessante. Geralmente a gente pensa que Deus derramou a sua ira sobre Jesus na cruz, não é? Só que está errado. Você leu direito o verso? O verso está com os verbos no presente. O cálice que eu bebo e o batismo que sou batizado. Significa o quê? Desde que Jesus nasceu, o que estava sobre Jesus? A ira de Deus. Por isso, o Catecismo Breve de Westminster diz o seguinte: em que consistiu a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, isso em condição baixa, ele ser feito sujeito à lei, sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado, permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Ou seja, esses irmãos teólogos lá do século 17, eles entenderam o que? Toda a vida de Cristo era um sorver do cálice da ira de Deus. É por isso que Jesus nos livra do estado de pecado e miséria, porque toda a sua vida foi um sofrer no nosso lugar o pecado e miséria que pesava sobre ele. E veja então que ele, para complementar, ele usa uma segunda figura falando sobre o batismo com que sou batizado. Por que Jesus usa a palavra batismo aqui? A palavra batismo na Bíblia, em alguns lugares ela significa mergulhar. Não é em todos os lugares, irmãos. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo diz que o povo de Deus foi batizado sob a nuvem. Ou seja, o povo que saiu do Egito, passando debaixo da nuvem, que era Cristo, a glória de Cristo, ele foi batizado. Então eles não mergulharam na nuvem. Quem mergulhou foram quem? Foram os egípcios que foram destruídos. Então, em alguns lugares a palavra batismo significa mergulhar. E esse é um desses lugares. E Jesus, ao falar disso, ele está usando o contexto do Antigo Testamento. Lá no Salmo 69, que nós lemos aqui na nossa liturgia, o salmista se descreve como alguém que está sendo afogado na ira de Deus. O Salmo 42, verso 7, diz que as ondas e os vagalhões afogaram o salmista. Então, o salmista e os salmistas do Antigo Testamento, eles entendiam o quê? Que a linguagem para receber o juízo de Deus é como ser
afogado, mergulhado na sua ira. Então, quando Jesus disse, o batismo com que eu sou batizado, ele está mostrando para eles o que? Eu estou sendo mergulhado na ira de Deus. Agora, veja que coisa interessante nesse texto, tem muito mais detalhes aqui. Jesus disse, eu bebo do cálice e eu sou batizado. Beber do cálice é uma ação o quê? Positiva, eu bebo. Ser batizado é uma ação o quê? Negativa, alguém está impondo a ação sobre ele. Então, essa obediência de Jesus ativa e a obediência de Jesus passiva estão aqui em foque. É assim que a teologia reformada chama isso. A obediência ativa de Jesus é, ele deu a sua vida por nós, ele cumpriu a lei por nós, ele obedeceu a Deus em todas as coisas por nós. Mas a sua obediência passiva é aquilo que a gente vê, ele foi como cordeiro mudo para o matadouro. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele podia se salvar, ele podia se libertar do juízo da ira de Deus, no sentido de ele ter poder para isso, mas ele se entregou de tal maneira que ele recebe a punição no nosso lugar. É isso que está lá em Isaías 53:5, que diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o Senhor Jesus espontaneamente toma para si o juízo de Deus, e ele também recebe passivamente o juízo de Deus. Essas duas ações são o que? A nossa salvação. Jesus ativamente nos salvou, Jesus passivamente nos salvou. E esse sofrimento de Jesus, meus irmãos, nós chamamos na teologia de vicário. Você lembra de algum lugar que você já ouviu a palavra vicário, só que de maneira diferente? O Papa é o supremo vigário, que é a mesma tipo de expressão, as duas são palavras sinonímicas, ou seja, de mesmo significado. O Papa é o nosso substituto diante de Deus, nosso não, né? Mas você entendeu. Então veja, vicário significa o quê? Substituto. O sofrimento de Jesus é um sofrimento substitutivo. Por isso lá em Marcos 10:45 ele diz, que nós vamos ver depois, eu vim para quê? Servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ou seja, aquilo que Jesus sofre, o crente não pode sofrer, porque o sofrimento de Jesus é vicário, é substitutivo. É por isso, irmãos, que nós crentes, mesmo merecendo o inferno, nós não recebemos o inferno como punição dos nossos pecados, porque Jesus sofreu isso, ele nos substituiu, ele tomou isso para si, e esse é o Evangelho. Ou seja, aquilo que você e eu precisávamos sofrer, é ele quem sofre. Paulo diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele está mostrando, olha querido, Jesus foi considerado um pecador, e recebeu o juízo do pecador, que é a morte que você merecia, para você agora ser justo diante de Deus. Por isso os apóstolos não tinham a mínima noção do que eles estavam falando. Vocês podem sofrer isso? Não, eles não podem sofrer isso. O sofrimento cristão não é vicário, não é substitutivo. Mas veja que Jesus não nega a realidade. Jesus fala que eles vão beber cálice e vão ser batizados, ou seja, eles vão sofrer. No verso 39 é isso que ele diz. Então Tiago e João diz, né, nós podemos beber do seu cálice. Eles estavam lhe mostrando a falta de discernimento espiritual acerca do que Jesus estava falando. Eles não entenderam que Jesus estava falando da humilhação dele em prol da nossa salvação. Eles não entenderam que o Messias tem que morrer no nosso lugar. E é por isso que eles falam, nós podemos beber do cálice do Senhor. E eles esqueceram
o Salmo 49, verso 7. Querido irmão, abra aí Salmo 49, verso 7. Olha que doutrina profunda que o salmista nos ensina aqui. Salmo 49, verso 7. E eu vou ler o 8 também, que é o complemento. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Motivo, pois a redenção da alma, não está falando de redenção de escravidão, da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que o salmista, filho de Corá, está dizendo aqui para a gente é o seguinte: ninguém pode salvar um ser humano do inferno, a não ser Deus. É por isso que santos católicos não podem ter méritos suficientes para nos tirar do purgatório, como a teologia católica diz, porque nenhum ser humano pode se salvar. Paulo diz que a nossa salvação não é por obras, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar assim: eu sou o cara, eu posso me gloriar, eu estou no céu porque eu mereço. E aí o salmista diz: também ninguém pode salvar seu irmão do inferno. Ninguém. A alma deles é caríssima. Qual é o preço da alma deles? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Só Jesus pode pagar esse preço, porque a nossa dívida é contra um Deus eterno e infinito. Então a nossa dívida é eterna e infinita, e você, querido, e eu somos perecíveis. Nós não somos eternos, nós não somos infinitos. Tudo o que nós podemos fazer não pode pagar a nossa dívida. Por isso eles não tinham a mínima noção do que eles estavam dizendo. Podemos. E é curioso que aqui os apóstolos, eles são os precursores da macumba gospel dos nossos dias. O que é a macumba gospel dos nossos dias? A porcaria da música gospel. E tem uma que é muito cantada, diz assim: para a cruz eu vou, se eu sofrer participar. Meu amigo, o dia que eu encontrar esse cara, eu vou dar um supapo na orelha dele. Isso é louco. Se você participar do sofrimento da cruz, seu ignorante, você está indo para o inferno. Você não sabe o que você canta, não, senhor. Você é um ignóbil. Aí a macumba gospel dos nossos dias fica falando essas besteiras, essas músicas porcaria, de gente que não entende Bíblia, de gente que não entende teologia, que não sabe nem um texto bíblico direito, e falam umas besteiras dessas. E aí vai as igrejas evangélicas e até igrejas presbiterianas cantando essa porcaria. Eu vou participar do seu sofrimento da cruz. Vai nada. Agora, o crente participa do sofrimento de Jesus? Sim. Qual sofrimento? O do Evangelho. E a Bíblia deixa muito claro isso para nós. E eu vou ler aqui 3 textos para vocês entenderem isso. E Jesus não faz questão nenhuma de negar a realidade para eles. Vai mostrar para eles a verdade nua e crua diante deles. Vocês não podem beber do meu cálice, mas vocês vão beber do cálice de Jesus, que é o sofrimento do Evangelho. Vocês vão participar disso. 1 Pedro 4,13 diz assim: mas alegrem-se à medida que vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro, no contexto, está falando do sofrimento de perseguição, do sofrimento de perder membros da família, de perder dinheiro, de perder casas, de perder tudo pelo Evangelho. Ele fala assim: graças a Deus, vocês participam do sofrimento de Jesus. Paulo, em 2 Coríntios 1,5 diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ou seja, o sofrimento de Jesus por causa do Evangelho é abundante nos seus crentes. Todo crente vai sofrer o Evangelho. E Colossenses 1,24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vocês, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, eu estou sofrendo pela igreja.
Jesus sofreu pela igreja, então eu sofro pela igreja, eu sofro pelo Evangelho. Esse é o resto dos sofrimentos de Jesus na vida de nós que somos crentes. Então tanto Pedro quanto Paulo, eles nos mostram uma coisa: todo o verdadeiro crente, eles participam de um tipo do sofrimento de Jesus, que não é o vicário, o substitutivo, o da cruz, o do inferno. Nós participamos do sofrimento do Evangelho. É o sofrimento que Jesus falou lá em Mateus 5, que nós deveríamos considerar-nos bem-aventurados, ou seja, pessoas abençoadas por Deus, por sofrermos por causa da justiça. Esse é o sofrimento do Evangelho, e esse todo verdadeiro crente tem que passar por ele. Lembre-se, Paulo disse: todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. O Senhor Jesus Cristo disse que ir após ele é tomar a nossa cruz. Cruz é um controle de videogame? Não, né? Cruz é o controle da televisão para pôr no Netflix? Não. Cruz é morrer para você mesmo, é sofrer pelo Evangelho. E ele está mostrando isso para Tiago e João. E olha que coisa interessante: vocês vão sofrer pelo Evangelho, vocês, filhos de Zebedeu. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto, e João foi o último a morrer por Jesus na ilha chamada Patmos, longe dos seus amigos, da sua igreja de Éfeso que ele pastoreava, longe dos crentes que o confortavam e que ele tanto amava e chamava de filhinhos, em sofrimento, velho, quebrando pedras, sofrendo dores no corpo e na alma, numa ilha vulcânica. E o outro, cabeça cortada. Vocês vão sofrer pelo Evangelho. E muitos dos nossos irmãos sofreram pelo Evangelho. Quantos puritanos foram mortos para a nossa teologia chegar aqui hoje no Brasil? Quanto o fundador da igreja presbiteriana, John Knox, sofreu nas mãos das rainhas Tudor para estar aqui hoje, mas com coragem. As chamava até de Jezabel. Morreram pelo Evangelho. Homens que entenderam que Evangelho não é brincadeira, que o Evangelho, muitas vezes nós vamos perder família, nós vamos perder os nossos bens, nós vamos perder o, entre aspas, prestígio na sociedade, bons empregos, bens materiais, para tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Isso é o sofrimento de cada crente. A pergunta que eu faço para você, antes de aplicar o texto, é: você está disposto a esse discipulado? Você está disposto a isso, ou você quer a glória dos discípulos? E para finalizar, Jesus coloca a tampa no caixão da pretensão deles. Verso 40: quanto porém ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. No texto de Mateus ele diz: isso é algo que o meu Pai é que preparou. Ou seja, Jesus mostra para eles o seguinte: eu não posso determinar quem vai assentar à direita e à esquerda. O meu Pai, que lá na eternidade passada decretou todas as coisas, Ele já escolheu quem vai assentar à direita e à esquerda no meu reino. E com isso, Jesus nos ensina algumas doutrinas. Primeiro, da doutrina do decreto de Deus. Deus havia determinado que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria, que Jesus instauraria o seu reino, que Jesus voltaria em glória, e determinou também que os crentes iam chegar lá e que haveria crentes que se assentariam à direita e à esquerda. Quem são essas pessoas? Eu não faço a mínima ideia. Jesus sabe, Deus sabe. Mas com isso, Jesus também nos dá uma segunda ideia aqui. A gente pensa que no céu, né, vai ser igual para todo mundo, não é isso? Todo mundo vai ter o mesmo gozo no céu. Errado. O céu tem hierarquia, irmão, e o nosso galardão é hierarquia. Interessante que Jesus contou uma parábola dos talentos, né? E ele fala que aquele que recebeu 10 talentos,
receberia no reino dele por vir autoridade sobre 10 cidades. Aquele que recebeu 5 receberia autoridade sobre 5 cidades, mostrando que no reino de Deus, na glória de Cristo, haverá sim, por causa do galardão daqueles que mais serviram, daqueles que mais trabalharam, diferença de autoridade entre os crentes. Então, assim como o inferno é diferente para ímpios e ímpios, tem gente que vai sofrer mais no inferno. Jesus falou isso para Betsaida e Corazim, que o juízo de Sodoma e Gomorra seria menor para elas. Olha só, assim como tem gente que vai sofrer mais no inferno, tem gente que vai ter mais autoridade no céu, mas é para quem Deus preparou. Então, os discípulos, eles tinham que fazer o quê? Se submeter a Deus. Assim como eu, Cristo, me submeti a Deus, e vou tomar o meu cálice, estou tomando esse cálice, estou mergulhado no batismo, e vou ainda ser batizado, ou seja, eu me submeti. Tiago, João, aprendam, se submetam a Deus. É isso que ele está ensinando para eles. Vocês devem ser submissos, vocês têm que obedecer a Deus. Então, antes de querer glória, obedeçam, preocupem-se em obedecer. E aí veja, de manhã falando sobre os decretos de Deus, nós citamos aqui Deuteronômio 29, né? Que aquilo que está encoberto pertence ao Senhor nosso Deus, ou seja, a vontade decretiva de Deus nós não conseguimos conhecer, mas aí, em vez de deixar na curiosidade o ser humano, ele fala, mas o que? A lei que ele revelou é para vocês praticarem todas essas palavras, ou seja, o crente tem que se preocupar com a obediência a Deus. É isso que Deus requer do crente. Em vez de a gente ficar procurando glória nesse mundo, prazeres nesse mundo, grandeza nesse mundo, nossa maior preocupação tem que ser obediência, porque ao obedecer nós estamos glorificando a Deus. Como viver esse texto? Primeiro lugar, primeira aplicação. Há muitos cristãos que não usam os incentivos de Deus para a oração, ou seja, Deus nos dá muitos incentivos para orar na Bíblia. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Então a Bíblia, ela faz o que? Incentiva a nossa oração. E há pessoas que pecam por não usarem os incentivos que a Bíblia dá. Só que o outro espectro, que é o dos apóstolos, é que há pessoas então que fazem o contrário, que eles pegam os incentivos da Bíblia e de maneira presunçosa acreditam o seguinte: Deus tem que fazer tudo o que queremos. Só que geralmente o que essas pessoas querem é o material, é o físico, é o aqui e agora. Que nós aprendamos o seguinte: deixe na mão de Deus o que é melhor para a sua vida, Ele sabe o que é melhor. E em relação às coisas espirituais, peça grandes coisas a Deus. Paulo diz em Efésios 3:20 que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas ele estava falando de dinheiro? Ele estava falando sobre ganhar uma casa nova? Não, ele estava falando sobre bênçãos espirituais na igreja. Posso citar John Knox de novo? John Knox disse para Deus o seguinte: me dê a Escócia, senão eu morro. Poucos anos depois, a igreja presbiteriana surge na Escócia e se torna a igreja oficial da Escócia, e milhares de pessoas se converteram lá. E essa fé que surgiu lá, baseada na teologia puritana, chegou aqui no Brasil. Ele nunca imaginou isso. Peça grandes coisas espirituais, Deus pode fazer muito mais. Segunda aplicação: cuidado com as promessas genéricas. O que eu quero dizer com isso? Os apóstolos quiseram que Jesus se comprometesse genericamente
com o que eles queriam. Meu irmão, quando você pedir algo a Deus, não faça de tal maneira que você tenha que passar vergonha diante de Deus. Cuidado com essas falsas orações, que exigem coisa de Deus, que querem um cheque em branco de Deus. Deus é soberano, Deus não deve nada a ninguém, Ele não é obrigado a dar aquilo que queremos. Por isso, não seja um nécio diante de Deus, seja sábio diante de Deus, pedindo aquilo que edifica a sua alma, e é aquilo que é necessário na sua vida, que é o pão de cada dia. Jesus ensinou: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Foi a padaria? Ele ensinou assim: Senhor, o big pão de hoje, é? Não. O pão nosso de cada dia. Essa é a sabedoria do reino, e sabedoria daqueles que se submetem. Se Deus não te der uma padaria e te der um pãozinho seco, isso é o melhor para você. Ele vai te dar o que é melhor. Graças a Deus, né? Terceira aplicação: como a honra desse mundo é cintilante aos nossos olhos, não é mesmo? Mas ser piedoso deveria ser a nossa maior preocupação. Se parecer com Jesus deveria ser, digamos, o nosso maior projeto de vida. Queridos irmãos, o Evangelho tem que nos transformar de tal maneira que a gente pare de buscar a honra desse mundo e a glória desse mundo que passa, para buscarmos a honra e o louvor de Deus. Também que nós saibamos considerar que os sofrimentos de Cristo vão ser completados na nossa vida. Então a vida cristã aqui é uma vida de mortificação do pecado, de perseguição por causa do Evangelho. Mas não se desespere por conta disso. Se você está sofrendo por causa do Evangelho, sua vida é um sacrifício diário de louvor a Deus. Agora, se você está sofrendo por causa dos bens deste mundo, pense bem a quem você está adorando. A quem você está adorando? Porque o verdadeiro louvor e adoração é o que Paulo disse: o nosso culto racional é não nos parecer com esse mundo. Quarta aplicação: como a nossa fraqueza e falta de perspectiva espiritual vem à tona nas nossas orações, não é mesmo? Às vezes eu fico vendo a igreja pedindo coisas para Deus, e a igreja não pede: Senhor, alcança os seus eleitos entre os judeus e os gentios, abençoe a pregação do Evangelho no país em que ele está sendo perseguido. Senhor, faça com que o reino parasita de Satanás seja destruído, e o glorioso reino de Jesus apareça. Queridos irmãos, procure a sabedoria de Deus, para que você viva de acordo com as Escrituras, pedindo coisas que as Escrituras nos ensejam a pedir. Pare de evidenciar diante de Deus a sua tolice. Eu sei que Deus é paciente, como eu preguei nesse sermão, mas não abuse da paciência de Deus. A boa teologia nos ensina a não sermos agitados como meninos impelidos pelos ventos de doutrina dessa época, que nos ensinam só o aqui e agora. A boa teologia que nós temos pregado nesse púlpito nos ensina a aguardar as promessas grandiosas de salvação na nossa vida e na nossa família, e são essas que deveriam ser o nosso foco, a nossa mira. Será que você, curvelano, tem orado pela salvação de pessoas aqui nessa cidade? Será que você tem orado pela salvação de pessoas na sua família?
Será que você tem orado pelo seu filho, pela sua esposa, para que Deus os alcance? Essa é a vontade de Deus para nós. Em quinto lugar, a vontade de Jesus também é que eu e você nos preparemos para o sofrimento. Jesus nunca precisou ser lembrado da cruz, ela sempre o seguiu. Ele nunca precisou ser lembrado dos serviços dele pelo seu povo, ele sempre os fez. Mas infelizmente hoje nós precisamos de lembrar os crentes da cruz e do serviço a Deus, porque a cruz eles se esquecem, só querem a salvação da cruz, mas não a vida da cruz, e portanto não servem a Deus como deveriam, na sua casa, no seu trabalho e sobretudo na igreja. Quão poucos são aqueles que trabalham e se comprometem com a igreja? Quão poucos? E eu não estou falando de coisas grandiosas, sentar aqui, fazer uma exegese e pregar um sermão rico como esse, e eu não estou me gambando não, viu? Eu não estou falando de coisas assim, eu estou falando às vezes de tirar um banco e pôr ali, abrir uma janela, passar um pano no chão, fazer um cachorro quente para a programação dos homens ou das mulheres. Quão poucos são aqueles que não servem, e pior, quão poucos aqueles que são frequentes a Deus no dia de servir a Ele na sua igreja. Esse não é o evangelho da cruz. Pode ser o da cruz do diabo, uma falsa cruz, mas não o evangelho de Jesus. Sexta aplicação: existem poucos crentes autênticos que não se assemelham no começo da sua carreira a Tiago e João. Quando nós começamos nossa carreira cristã, mesmo com o nosso amor inicial a Jesus, por causa da nossa pouca teologia, do nosso pouco conhecimento, nós nos inclinamos a esperar no presente muito mais aprazimento na religião do que o evangelho nos promete. Meu querido, o evangelho promete prazer, mas é em Deus. Promete prazer nas coisas de Deus, na lei de Deus, na prática da palavra, não na cantoria exacerbada na igreja, no ministério de dança com mulheres impudentes levantando as suas saias, nas coisas sociais da igreja. Jesus nunca prometeu isso. Aonde você já viu na Bíblia Jesus prometer prazer na igreja por tomar cafezinho na igreja? Eu não sei que Bíblia que esse povo está lendo, não é a minha. Vai ver, a minha deve estar errada. A gente tem uma estimativa incorreta da alegria do evangelho. Para a gente a alegria do evangelho é comer e beber na igreja, fazer coisa social, um culto animadinho. Mas a verdadeira alegria do evangelho é a alegria da salvação, que brota da alma, que obedece a Jesus, que ama Jesus, que se entrega por Jesus, que serve a Jesus. Essa aí são poucos que tem, né? No começo a gente não tinha, mas graças a Deus que Ele está nos dando. O resultado de tudo isso é que, com frequência, a nossa falta de sabedoria nos faz pagar caro na carreira cristã. Quantas experiências amargas cristãos estão passando, quantos desapontamentos por entenderem tão pouco da Bíblia. Sétima aplicação: que o caso dos discípulos nos ensine a importância de um julgamento sólido e tranquilo da nossa religiosidade. Como Tiago e João, a gente deve buscar de Deus a fé de crer que Ele é o Rei, que Ele governa, e querer os melhores dons. Mas a semelhança deles, por favor, não se esqueça da cruz. Jesus é o Rei dos Reis, mas Jesus foi crucificado. Nós somos chamados para ser filhos do Rei, mas para sermos crucificados na nossa carne. Então não se esqueça da cruz. A cruz tem que ser carregada por todos os crentes. Lá em Atos 14, 22, passagem emblemática da Bíblia, diz assim: através de muitas tribulações importa a vós outros entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações
importa a vós outros entrar no reino de Deus. Então não se esqueça da teologia da cruz. 8ª aplicação: não confie nas suas próprias forças. Os apóstolos, cheios de empáfia, confiavam em si mesmos. Mais adiante, Tiago, João e todos os outros vão negar a Jesus e fugir. Por quê? Porque eles eram tolos que se achavam grandes. Eles não entenderam que ser grande é ser submisso, é ser humilde, é ser pequeno. Então, esteja em cautela contra o seu espírito jactancioso e seja poupado de quedas humilhantes. Perceba o exemplo de Pedro. Pedro virou para Jesus e falou assim: eu jamais vou te negar. Esses aí podem te negar, eu jamais vou te negar. Que queda humilhante, não é? Diante dos simples serventuários de onde Jesus estava sendo julgado, ele blasfemou o nome de Jesus. Cuidado, não é boa a nossa jactância. 9ª aplicação: os discípulos deram um exemplo mau para a gente aqui, porque eles buscaram a sua glória e não a de Jesus. A Bíblia é muito clara em mostrar para nós: devemos viver para a glória de Deus, e esse é um dos motos da igreja reformada: só lhe deu glória, ou seja, a Deus toda a glória. A questão é: como viver para a glória de Deus? A maneira mais simples é obedecer. Obedecer no seu casamento, obedecer como filho, obedecer como funcionário, obedecer como cidadão, obedecer como um crente na igreja. A melhor maneira de viver para a glória de Deus, e a única maneira que existe, é obedecer a palavra em todas as áreas da nossa vida. É buscar o reino e a sua justiça, ou seja, a sua prática, a sua vivência da palavra de Deus. Você está buscando isso? Ou, como um egoísta, você está buscando coisas somente para gastar nos seus prazeres? Se é assim, peça misericórdia e peça que Deus não permita que você caia no mesmo erro, porque acredite, você tem um potencial, e eu também, enorme, de voltar a fazer isso. E em último lugar, 10ª aplicação: graças a Deus porque Jesus bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Os crentes jamais vão beber uma gota sequer do cálice da ira do Senhor. Todo ele foi bebido por Jesus. Ele não deixou nada para trás. Isso significa o quê? Naquela cruz, Jesus não morreu para tornar a nossa salvação possível. Ele nos salvou. Ele fez a obra. Isso significa que todos aqueles que creem nele têm uma fonte de perdão infinita para os seus pecados, uma fonte de vergonha e desonra que jorra para a nossa salvação. Se você não quer beber o cálice da ira de Deus, beba do cálice da salvação em Cristo Jesus. Siga a Jesus com fé e arrependimento e discipulado todos os dias. E um dia Jesus vai lhe dar a glória, a coroa e um novo cálice. Qual novo cálice? Lembra da Santa Ceia? Jesus tomou o cálice de vinho e passou os seus discípulos para tomar o cálice de vinho, não foi? E ele falou assim: jamais beberei do fruto da videira até que eu beba novo convosco no reino de meu. Se você não gosta de tomar um vinho, irmão, um dia você vai ter que tomar com Jesus. Mas lá você não vai achar que é pecado, não. Você vai tomar com gosto, porque é isso que Jesus prometeu na ceia das bodas do Cordeiro. Ele vai tomar de novo conosco aquele vinho. Que maravilha, né? Por isso que na Santa Ceia
o Senhor antes operou a Páscoa, e quem tomou o cálice da ira, representado na Páscoa judaica, foi Jesus. E os crentes tomaram o cálice da bênção, o cálice da salvação. Que Deus lhe dê a graça de viver em discipulado, para que um dia você esteja com Jesus na ceia das bodas do Cordeiro, e lá sim entenda o que significa de fato o cálice da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, pedir a Deus graça, misericórdia e salvação sobre as nossas vidas. Senhor nosso, eu te agradeço por essa passagem tão linda, e que de maneira tão profunda vem espicaçar nossa alma, porque o Senhor mostrou aqui um pouco de cada um de nós na vida de Tiago e de João. Que nós não os condenemos, porque tal como eles, muitas vezes na nossa vida nós buscamos as coisas desse mundo e a glória desse mundo, buscamos grandeza para nós, e quando os outros, abençoados pelo Senhor, nós os invejamos e queremos devorá-los. Ah, Senhor, quão difícil é sorrir com os que sorriem, quão difícil é se alegrar com os que se alegram, porque nós somos egoístas, somos, ó Deus, cheios de nós mesmos, cheios de jactância, de glória própria. Mas, ó Deus, venha consumir, pela graça de Jesus e o poder do Espírito Santo falando na palavra, o nosso orgulho, abata o nosso sentimento de grandeza, que nós não sejamos como Herodes, que se julgou como um Deus e foi comido de bichos. Que nós entendamos que somos pecadores, devemos servir, nos submeter, nos humilhar diante do Senhor. Ah, Senhor, nos dê a fé verdadeira de ver que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos dê a graça, Deus, de ver que Jesus tomou todo o cálice da ira em nosso lugar e nos apegarmos nisso e vivermos para Ele agora, em santo procedimento, em sofrimento por causa da justiça, para a glória de Jesus. Ó Deus, nos ajude a buscar em primeiro lugar o Teu reino, em primeiro lugar a Tua justiça, que o nosso projeto de vida seja ser parecido com Jesus e obedecer, que nós venhamos a dizer não ao pecado e sim à Tua glória, à Tua graça e à obediência. Ó Deus, nos ajude a orar com sabedoria, pedindo as coisas espirituais acima das outras, que nós aprendamos o coração do Senhor, e que nós então imponhamos a nossa própria vida, a piedade, a santidade, e isso gerado pelo poder do Senhor, gere em nós hábitos espirituais santos, de oração, de meditação na palavra, de desejo de servir a Jesus e de amor pelo Evangelho. E Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã no mundo, no nosso país ou em qualquer outro lugar, mas se um dia no nosso país houver perseguição, não nos deixe achar que somos melhores do que os outros, que nós não neguemos a Jesus, e que o Senhor nos encha de força do Teu Espírito Santo, para que, se necessário for, venhamos a morrer literalmente pelo Evangelho, mas que todo dia nós morramos para nós mesmos por causa do Evangelho. Coloca a cruz no nosso ombro e nos faça seguir no caminho da paz. É no nome de Jesus que eu imploro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai da glória e a eterna consolação do Espírito estejam com os discípulos de Jesus, hoje e para sempre. Amém.